Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou ler aqui um texto do Hugo Lapa, né? Um texto que ele publicou na página dele no Facebook, Portal do Espiritualismo, e eu vou deixar o registro, né? O link aqui na descrição. Vamos lá. Texto Luz e Trevas. Uma mulher estava bastante abalada com seus problemas atuais. Encontrava-se depressiva, tomava medicamentos e não via mais saída para a sua situação. O suicídio era uma opção desde muito tempo, mas nunca teve coragem de tirar sua vida. Certo dia, resolveu procurar um guru oriental, que muitos tinham como um verdadeiro mestre. Foi então visitar o guru no mosteiro onde ele vivia. Assim que encontrou o mestre, contou sua situação e pediu: querido guru, por favor, me dê uma orientação sobre minha vida. A única coisa que vejo é a escuridão. O guru respondeu, o mestre respondeu, né? Encontre-me amanhã de manhã no alto desta colina. Quero te mostrar uma coisa. A mulher esperou até o dia seguinte e assim que o dia raiou, foi encontrar com o mestre ansiosa pela resposta. Logo que chegou no alto da colina, observou o mestre em frente a um túnel escuro. Peço que você entre neste túnel até a parte mais escura do mesmo, mas não pare de caminhar. Aconteça o que acontecer, continue caminhando, orientou o mestre. A mulher, sem entender nada, confiou e fez o que ele pediu. Adentrou no interior do túnel, que ainda estava iluminado pelos raios de sol. Conforme ela foi penetrando na parte interna do túnel, percebeu que a luz estava começando a se enfraquecer. Entrou ainda mais fundo e quase não mais conseguia se ver ou ver qualquer coisa lá dentro. Começou então a sentir medo. Não sabia o que continha ali no interior do túnel. Talvez um bicho viesse atacá-la ou poderia topar numa pedra, cair e machucar-se. Começou a suar e tremer descontroladamente. Imaginou-se sendo atacada por animais, sendo picada por cobras ou aranhas, etc. Pensou também se tudo aquilo não passou de uma armadilha do suposto sábio para estuprá-la. Na escuridão, na hora do temor, sua imaginação foi bem longe. Inevitavelmente comparou a situação atual de sua vida com aquela escuridão tenebrosa. Porém, reuniu os últimos resquícios de coragem e lembrou-se das palavras do sábio que a havia orientado a não parar no caminho, a seguir em frente, caminhando, independente de qualquer coisa. Então fez isto. Continuou percorrendo o túnel, mesmo sem nada enxergar. Andou alguns quilômetros e começou a ver uma pequena brecha de luz à sua frente. Continuou mantendo o mesmo passo. A luz foi aumentando e logo se revelou como sendo a saída do túnel. Voltou a enxergar-se e a ver tudo e finalmente saiu do túnel. Assim que saiu, deparou-se com o guru com um sorriso no rosto. Mestre, disse ela, não compreendi porque tive que atravessar este túnel. Por que me fizestes passar por esta escuridão? O mestre respondeu: para que pudesse ter contato com a luz no final do túnel. Observe que você iniciou sua jornada dentro do túnel, chegou à região mais escura de sua travessia e assim que você cruzou a metade do caminho, viu um ponto luminoso mostrando a saída. Você quase desistiu de caminhar, paralisada pelo medo e por outras travas emocionais. Isso é o que costuma acontecer com a maioria das pessoas quando se deparam com a escuridão. Elas param ali, ficam imobilizadas e até entorpecidas por conta do medo e da cegueira da escuridão, das névoas da ignorância. Nossa mente começa a viajar e imaginamos muito mais problemas e perigos do que de fato existem. A escuridão faz a mente ver riscos e sofrimentos onde nada existe. Mas quando se insiste em seguir a trajetória com firmeza, sem desistir, mesmo na escuridão, saímos da região central do túnel e vislumbramos a luz que sempre, e afirmo, sempre brilha do outro lado. Jamais se esqueça dessa lei natural da vida. Quando chegamos ao ponto mais escuro do túnel, estamos iniciando o caminho da saída.
O mesmo ocorre em nossa vida, assim que chegamos ao ápice da escuridão, caso continuemos caminhando. Um pequeno facho de luz é avistado, e se permitirmos, encontraremos certamente a luz que dissipa as trevas. Hugo Lapa. Vejam, se existe algo capaz de estimular a nossa imaginação absurdamente, é o medo. O medo, ele gera situações inimagináveis, né? Vejam que ela, quando se viu dentro do túnel, naquela escuridão toda, imaginou até que o cara tinha tramado, né, para molestá-la. Assim é a vida. A gente supervaloriza os problemas, eles se tornam quase que obstáculos intransponíveis. E teve uma pessoa que veio aqui para esse planeta e disse assim: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu dirás à montanha, move-te, e ela se moverá. A gente acredita que é incapaz por qualquer pessoa que nos diga que nós somos incapazes. E a gente reluta em acreditar nele, que detinha e detém a verdade. Quantas pessoas neste momento passam por situações desafiadoras, onde não encontram saída, onde não vislumbram, né, perspectivas ou possibilidades de melhoras. Por quê? Porque estão atravessando a fase talvez mais escura até da sua própria vida, a noite escura da alma, como se diz. A gente não pode esquecer de uma frase que tem sido muito falada já há algum tempo, que é: o momento mais escuro da noite antecede o início, né, dos primeiros raios do sol. E é verdade. A escuridão não resiste à luz. É isso que a gente precisa entender. O túnel, ele pode estar escuro, mas é momentâneo. Se você persistir, é óbvio que aqui a gente fala de túnel de uma forma, né, utilizando uma analogia. A gente está falando da questão interna. Nenhum problema que aconteça é maior do que a sua capacidade de solucioná-lo. Nenhum. Só existe uma coisa para a qual não há solução, se é que essa é a palavra, é a morte. Uma vez que o corpo faleceu, pronto. Até aí, tudo tem solução. Absolutamente tudo. Tudo é possível àquele que crê. A questão é o quanto a gente coloca de foco naquilo que nos derruba, naquilo que nos deprecia, naquilo que nos limita, naquilo que nos adoece, naquilo que nos empobrece, naquilo que nos impede de alcançar o que nós desejamos e merecemos. Por isso que eu sou insistente no aspecto de que a gente precisa urgentemente começar a colocar foco no que nos eleva, nos motiva, nos engrandece, nos valoriza. Eu não estou falando de valorização, engrandecimento externo, não, de reconhecimento de ninguém, eu estou falando do nosso. Por isso que a gente precisa urgentemente ser seletivo com os conteúdos que nós absorvemos. Por isso que a gente precisa ser cuidadoso com aquilo que nós ingerimos, não só fisicamente, como principalmente mentalmente. Porque aqui está a chave. Precisamos entender que não somos latrina para absorver lixos abundantemente disseminados em tudo que é meio de comunicação. TVs, rádios, mídias sociais.
Se nós estamos atravessando um problema, este problema tem uma função na nossa vida, seja ele qual for. Existem problemas que nos tiram do prumo, mas se nós persistirmos na caminhada dentro do nosso túnel interno, aquela escuridão vai ser dissipada pela nossa luz. Eu já falei aqui várias vezes de um postzinho que vira e mexe, eu vejo, não existe luz no fim do túnel. A luz é você. Porque é a tua luz que ilumina a tua jornada. E a tua luz se traduz na persistência no caminho, se traduz na coragem de olhar para a tua escuridão, a fim de iluminar as tuas sombras, de colocar luz sobre as suas trevas. As trevas que nós temos a vencer não são trevas externas, são trevas internas. O joio que a gente precisa separar do trigo não é um joio externo, é um joio interno. Tudo que nós estamos vendo acontecer aí fora precisa nos remeter ao nosso mundo interior. O que eu preciso consertar? O que eu já consertei? O que eu preciso corrigir? O que eu já corrigi? Porque não adianta só colocar foco no que precisa ser corrigido ou ajustado. É preciso reconhecer a jornada que já foi percorrida e valorizar a conquista de ter se modificado. O trabalho mais difícil, eu vou usar esta palavra, é o trabalho interno. Porque nós somos 24 horas por dia bombardeados justamente para nos distrair de nós mesmos. Por isso que tem tanta gente perdida, porque fica caçando fora, eu falo isso direto, aquilo que está dentro, porque não quer olhar para dentro. Paga-se um preço altíssimo, porque vive na dependência de boas notícias externas, de reconhecimento dos outros, de valorização dos outros, de validação dos outros, de amor dos outros, respeito dos outros. Falou nos outros, eu já lembro dele. Deixa aqui para eu puxar no final. A gente precisa ter um compromisso com a gente. Eu preciso estabelecer uma relação comigo, íntima, de olhar para mim, de me ouvir, de me perceber, de entender onde eu preciso trabalhar, de reconhecer a minha jornada, as minhas vitórias, os meus tropeços, as vezes em que eu me levantei, de reconhecer as pessoas que me ajudaram, de ser grata, de investir em mim, que é o maior investimento que a gente faz é na gente mesmo, e entender que por mais que a situação seja desafiadora, nenhuma delas vale eu dar cabo da minha vida, porque o maior presente que nós temos é a própria vida. A grande ferramenta de transformação, eu diria de evolução, é essa vida aqui. Como já foi falado, não é lá que a gente aprende. É a ti. É aqui. É encarnado. Quando a gente desencarna, que volta, né, para a quarta dimensão, para o plano espiritual, a gente só vai revisar aquilo que a gente aprendeu, o que faltou aprender, refazer o plano, mas como a gente sabe que esta é a última encarnação em terceira dimensão no planeta Terra, que, né, está em plena transição planetária, já em energias, né, em vibrações de quinta dimensão, nós vamos cumprir, aqueles que não ascensionarem, cumprirão com as suas tarefas em outros planos de terceira dimensão, com a mesma dinâmica. Terceira, quarta, terceira dimensão, encarnado. Desencarna, vai para a quarta, refaz o plano, terceira, quarta. Menino, eu bati a mão aqui e dei pau. Não sei aí se cortou, mas vamos lá. Terceira, quarta. Aprendizado nessa escola aqui. Mamãe Terra, Mamãe Gaia. Escola Universal, Mãe Gaia. Chame. Urântia, o nome
Não vai fazer, pra mim não faz diferença. Como não faz diferença o nome dele, se ele era branco, azul, amarelo, verde, e onde quer que ele tenha nascido, que ano ele nasceu. Pra mim o que conta é o trabalho extraordinário que ele deixou aqui. Mas enfim, o trabalho de fortalecimento da nossa luz, intensificação da nossa luz, cabe a cada um de nós. Para que todas as vezes que a gente precisa entrar em um túnel, a gente não tema. Porque a gente sabe que, além daquela luz que tem lá no final, depois que a gente passa o ponto mais escuro, a luz que ilumina esse túnel sou eu. E que não há escuridão que resista à luz. Eu já falei do fósforo, né? Pega um fósforinho, pega um fósforo e risca. Acabou a escuridão. Mesmo que seja num raio, né? Pequeno. Acabou a escuridão. Agora imagine você que é uma potência atômica de luz. O que você não é capaz de fazer? Deixa pra lá. O que você não é capaz de iluminar? O que você não é capaz de produzir? A trama do sistema foi muito bem executada. É muito ardilosa, porque nos separa daquilo que nós somos. E nós somos luz. Todo e qualquer desafio que vem para nos despertar algo, vem para nos tirar da zona de conforto, porque a gente precisa expandir aspectos que a gente ainda não expandiu. Vem para nos ajudar a trabalhar a paciência, a resiliência, a tolerância, a fé, as virtudes da alma que precisam ser trabalhadas. Todo desafio é oportunidade de aprendizado. Tudo é muito bem planejado e tudo é muito bem executado dentro do plano divino, que é o plano maior. E todos nós estamos inseridos neste plano, porque nós somos o plano. Para quem está passando neste momento uma fase de desafio muito intenso, seria interessante que vocês refletissem de fato sobre essa mensagem, sobre essa questão, sobre a importância dessa consciência de que a escuridão não é permanente, de que se nós estamos atravessando algum nível dela em algum momento da nossa vida, nós estamos sendo chamados a continuar a caminhada, a persistir na jornada e a acessar a nossa própria luz. Somos centelhas divinas, somos filhos da fonte, que é Deus, a própria luz, a inteligência suprema. Que nos dá a oportunidade de estarmos aqui encarnados neste plano para continuar o seu processo de criação. O trabalho no universo não cessa jamais. O universo é movimento constante. E o que a gente pode extrair disso é exatamente isso, movimento. Que a gente entenda que a nossa vida é movimento e que é preciso movimentar-se. Quando você percorre um túnel, você está em movimento. Quando você se volta para dentro, você está em movimento. Não existe vida sem movimento. O universo não cessa jamais a sua expansão. Pense na grandiosidade disso. Nós, como um mini universo, também não cessamos jamais a nossa evolução. Isso é muito profundo e isso requer reflexão.
Será que a gente não está dando valor demais ao externo, especialmente aquilo que nos afeta? Pegando até um gancho aí com o texto do Ioscás, dos mestres e o vazio. Por que que eu sou tão afetada pelo que está fora? O que está faltando aqui dentro? Que buraco é esse? Que vazio é esse? Que eu permito que qualquer porcaria invada e contamine. Para quem não assistiu, eu acho que seria interessante assistir para entender por que eu estou falando isso. O texto de ontem vai estar amarrado no final deste aqui. Eu acho que a gente, é o que eu falei, nós precisamos ser mais seletivos com aquilo que nós consumimos em qualquer esfera. Física, mental, emocional, energética, espiritual. Tomem posse de vocês. Sejam a sua maior proteção, sejam a sua luz, sejam o seu guia. Desenvolvam essa capacidade de acreditar que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você move qualquer montanha. É óbvio que essa montanha não é aquela que está ali, é essa que está aqui dentro. Montanhas de mágoas, montanhas de ressentimentos, montanhas de dores, montanhas de memórias que precisam ser transmutadas, montanhas de sentimentos de escassez, de não merecimento, montanhas de falta de perdão, que é o grande mal que assola, no meu entendimento, boa parte das pessoas. Tenha fé em si, na sua capacidade de ser superior a coisas tão pequenas, e mova de dentro de você a montanha da incompreensão, da falta de fé, da falta de respeito, de compaixão, da falta de amor. E antes de tudo com você mesmo. Auto-amor, autocompaixão, auto-respeito. E permita que essas coisas que não agregam nada à sua vida fiquem pelo meio do caminho. Você não precisa carregar esses pesos. Larga no túnel. Deixa lá dentro. É uma ótima oportunidade de você largar aquilo que não te serve mais, quando você estiver no ponto mais escuro do túnel. Para que, além de tudo, você saia de lá leve e livre para receber do universo as bênçãos que você verdadeiramente merece. Fica esse texto aí do Hugo Lapa, e antes de tirar aqui o do Gaspar, deixa eu tirar uma cartinha do Oráculo dos Arcanjos. Não tem interpretação, tá, gente? Não são cartas para interpretação, são mensagens. Deixa eu ver. Arcanjo Metatron. Priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e se motivar. Veja. Priorizar. O que é importante para você? Você tem dado atenção ao que é importante para você? Eu falei que não tem interpretação, mas eu tenho que falar. Você tem dado importância ao que é importante para você? Ou você está se perdendo numa teia de situações que só tiram o foco daquilo que é importante? E é aí que você se perde de você, qualquer porcaria toma conta e você entra nesse túnel onde você coloca em xeque até mesmo a sua vida. Concentre-se nas suas prioridades. Chame por ele. Chame por Metatron. Ele vai te ajudar nas suas prioridades. Suas prioridades. Vamos aqui para o tio Gaspar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A burdoada carinhosa
do Titio Gaspa. Carta saúde. Saúde. Pena que fica meio distorcidinho, mas tudo bem. Saúde. Doença. É um desequilíbrio causado por atitudes que escolhemos e levamos adiante e que já não são mais adequadas ao nosso grau de conhecimento e de experiências. É insistir em dar uma resposta velha, portanto insuficiente, quando já sabemos fazer coisa melhor. Grande parte do sistema de proteção à vida, e que também mantém a saúde, está no inconsciente. Apenas uma pequena parte dele está em nossa consciência e, portanto, está sob a ação e decisão do nosso livre-arbítrio. Quando agimos, estando inconscientes das consequências, a proteção da natureza inconsciente garante a saúde, recalcando os possíveis efeitos. Quando agimos, estando conscientes das consequências, pois já experimentamos os efeitos de tais atos, o inconsciente não interfere, pois agora a questão passou para os domínios do livre-arbítrio e, portanto, as consequências advirão. Cabe a nós a responsabilidade de fazermos o melhor que conhecemos. Comportamentos antigos cuja ineficiência já conhecemos não devem ser repetidos, pois causam desequilíbrios de todos os tipos. Doença é um deles, pois reflete o modo negligente com o qual nos tratamos. Com esta carta, o eu superior quer lhe comunicar que você não está fazendo o melhor para si. Procure melhorar, ou ficará sujeito a algum dano físico ou moral. Vejam só como as cartas conversam. Priorizar, se concentrar nas suas prioridades. E a carta da saúde vem pedir para que você se melhore, para que você coloque foco nas suas questões, para que você se priorize antes que isso somatize, se é que para muitos já não somatizou. Vou falar uma coisa aqui que muita gente pode discordar, mas é a realidade, a minha. Saúde é uma escolha, doença também é. O que é prioridade para mim? Eu deixo essas reflexões às 3. O texto do Gulapa, a carta de Metatron e a carta especialmente do Introspectus, né, do Gasparetto, para a reflexão de cada um de nós. Tá bom, minha gente? Amanhã, áudio do nosso querido Vital. Que vocês tenham uma excelente sexta, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos juntos novamente. Um grande beijo, gente. Até lá.